Nesse vídeo eu vou compartilhar com você as 4 etapas do processo criativo. Então, se você quer aumentar a sua imaginação, destravar de uma vez por todas a sua criatividade, então esse vídeo é para você. Já deixa aqui o teu curtir, comenta como você está em relação à sua criatividade, o que você quer aumentar, você se sente travada, e compartilha para as pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conhecimento. Gente, quais são as 4 etapas do processo criativo? Esse conhecimento simplesmente, assim, deu um boom na minha cabeça, que é muito importante. Como é importante o autoconhecimento, né? Eu peguei esse conteúdo nesse livro aqui. Eu amei aprender um pouco mais sobre criatividade, porque hoje em dia é uma habilidade que é imprescindível para a nossa atual realidade de trabalho, para a gente prosperar, para a gente crescer. E muitas vezes a gente não tem nem noção do que é, pelo menos eu não tinha, né? Se eu tivesse esse conhecimento algum tempo atrás, com certeza faria muita diferença na minha vida. E a primeira coisa, antes da gente entrar nas fases desse processo propriamente dito, eu gostaria de falar que a criatividade é algo que todos nós podemos desenvolver. Por que eu começo falando sobre isso? Porque muita gente fala assim, Dani, eu não sou criativa. Porque fulano de tal é criativo e eu não. Como se a criatividade fosse um dom quase que inato de pessoas, né? Um dom exclusivo aos artistas. Quando que, na verdade, a criatividade é algo que todos nós podemos desenvolver. Por quê? O nosso cérebro é criativo, né? Por isso que esse título é maravilhoso. Porque ela já fala assim, gente, nosso cérebro ele evoluiu para ser criativo. Só que o que acontece? A gente precisa exercitar. A criatividade é um músculo. Tá bom? Mas já entrando no tema, quais são as etapas do processo criativo? São 4 etapas. A primeira é a fase da preparação. Então, por exemplo, você tem algum dilema, algo que você gostaria de resolver de uma maneira criativa. O que corresponde a essa fase? Você vai reunir o máximo de informações sobre aquela determinada área, sobre aquele determinado problema. Então, assim, Dani, eu quero escrever um artigo, eu quero escrever eu quero fazer uma campanha de publicidade. Ou eu quero, enfim, fazer um post para o Instagram, fazer um vídeo para o YouTube. Então, o que você vai fazer? Você vai se preparar sobre o tema que você quer abordar. Você vai reunir o máximo de informações que você puder. E quanto mais variado esse leque, melhor. A segunda fase é a fase de incubação. É a fase do descanso intencional, que você vai soltar o problema e descansar. Gente, essa pausa dramática para essa fase, porque muita gente não se permite entrar nesse momento, porque se sente culpada, porque sente que precisa estar sempre fazendo alguma coisa e acaba não permitindo entrar nessa fase. E eu estou falando um pouco mais superficialmente, mas a nível cerebral, na fase da incubação, o nosso cérebro, ele continua trabalhando, só que de uma maneira mais subconsciente. Na fase que a gente está ali mais ativo, na fase de preparação que a gente está buscando coisas e pensando conscientemente, é um tipo, é um caminho possível para ter ideias criativas. Mas existem outros caminhos também, que são mais espontâneos. Nessa fase de incubação, o nosso cérebro, a parte de trás, assim, que é o que a autora chama de cérebro top, que é o cérebro, os lóbulos temporal, occipital e parental, continua trabalhando e fazendo associações daquelas informações que foram acumuladas com a nossa bagagem cultural que a gente já acumulou ao longo da nossa vida. Então, essa fase de incubação é importantíssima para termos ideias inovadoras, porque só a gente tem a nossa vida, as nossas histórias e experiências, só a gente viu a vida daquela maneira, daquele ângulo. Então permita-se entrar na fase de incubação, permita-se descansar intencionalmente. Lembra daquela história do Isaac Newton, que ele teve a ideia da teoria da gravidade? Ali parado, contemplando a natureza, e ele percebeu que caiu a maçã e ele,
teve um insight, que é justamente a terceira fase do processo criativo, que é esse insight que tem esse, opa, percebeu, tá? Que alguma coisa aconteceu e aí ele foi ter a ideia criativa. E muitas pessoas falam, né, que nossa, eu estava lavando louça, eu estava no banho e veio aquela ideia, veio coisas, ou seja, você relaxou, né? Você deixou, permitiu que o seu cérebro top trabalhasse por você. E a terceira fase do processo criativo é a verificação. Nem toda ideia criativa é boa, então nós precisamos verificar se aquilo realmente faz sentido, fazer a lista de prós e contras. Então cada um dessas etapas é importante para a gente entender, e cada uma dessas etapas elas podem ser potencializadas com formas específicas de pensar, tá? Como eu vejo o mundo, que é justamente os modos cerebrais. Existem 7 modos cerebrais, tá? Que ajudam nesse processo, 7 formas de pensar que ajudam, que facilitam esse processo criativo, tá bom? Então, se vocês querem continuar com esse tópico, me contem aqui, tá? E um beijo e até o próximo vídeo.